Vamos abrir a palavra do Senhor para meditação no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Fazer a leitura responsiva deste texto, do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor, eu lerei o versículo ímpar, os versículos ímpares e os irmãos darão os pares. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns, 2 ou 3 mil homens, a Feriai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Até aí está bom, irmãos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, ainda na tua presença, te pedimos que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário para entendermos qual é a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós temos aqui um homem jovem chamado Josué, um guerreiro que sucedeu um homem experiente, que era Moisés. E no último capítulo de Deuteronômio cita claramente que partiu Moisés e nunca se levantou Israel profeta como este, que falasse com Deus face a face. Ou seja, Josué foi encorajado a substituir um grande líder,
um homem experiente, um homem capacitado por Deus, um homem extremamente respeitado, um homem que tinha uma experiência e uma intimidade grandiosa com Deus, sendo Josué apenas um estrategista de guerra, jovem, sem muita experiência. Mas Deus o convoca, Deus o chama, e lá no capítulo número 1, Deus lhe dá o segredo de sucesso, diz para ele ser forte e corajoso, e cumpra toda a lei que Moisés distribuiu ao povo. Diz para Josué, dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para seres sucedido em tudo por onde quer que andares. Josué, com temor e reverência do Senhor, ele se põe à frente do povo. E no capítulo 3, nós lemos na liturgia, ele santifica o povo, chama o povo à santificação, e Deus opera um milagre tremendo, faz com que as águas do Jordão se abaixem, de forma similar ao que aconteceu no Mar Vermelho. E o povo, então, cumprindo a profecia de Deus, eles atravessam o Rio Jordão para entrar na terra prometida, então, derrotar os inimigos e cumprir aquilo que Deus havia prometido ao seu povo, que durante 40 anos havia andado no deserto. E depois de atravessar o Jordão, meus irmãos, o primeiro grande obstáculo foi a cidade de Jericó, onde a palavra de Deus diz que era cercada por muros intransponíveis. Deus então opera um grande milagre, e pela fé daquele povo que creu em um Deus poderoso, Deus faz aqueles muros desabarem, e o povo então, ele entra na cidade de Jericó, destrói a cidade, e Deus começa então a operacionalizar a ocupação da terra de Canaã. Logo em seguida, Josué encaminha alguns espias para averiguar a cidade de Ai, e eles voltam totalmente tranquilos, porque visualizaram a cidade não tão poderosa como Jericó, um exército não tão poderoso como o anterior, e entenderam então que poderiam destruir os seus inimigos de forma muito mais tranquila. Tanto é que sugere que não levassem tantos homens para não cansar. Só que, surpreendentemente, eles são abatidos, fogem, e o exército de Israel, então, recua como tendo perdido, então, aquela luta. E Josué, então, cai diante do Senhor, pensando às vezes que Deus havia ignorado seu povo, havia se esquecido de seu povo, sem entender, perplexo como perdeu uma batalha para um exército tão pequeno, tão insignificante, considerando as outras batalhas anteriores. E o Senhor então traz para Josué um relato bastante interessante do que havia acontecido, o porquê daquela derrota, as consequências que viriam a seguir caso Israel não redimensionasse as suas ações. Eu gostaria nesta noite, irmãos, de tratar 4 características ou 4 pontos do nosso relacionamento com Deus através desse texto que foi lido, porque a palavra que está disposta aqui era justamente para o povo de Israel, é justamente para a igreja do Deus vivo, para a igreja que teme ao Senhor verdadeiramente. Eu gostaria de então tratar 4 pontos fundamentais do nosso relacionamento com Deus sobre a égide desse texto. Primeiro aspecto, meus irmãos, acompanhe no versículo de número 11. Diz lá: Israel pecou
e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ele faz referência aqui, irmãos, ao versículo 20. Acã diz lá a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, meus irmãos, é que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos põe numa situação de distanciar-se do Senhor. Se a gente pegar no breve catecismo do Westminster, lá na pergunta número 14, o que é pecado, nós sabemos, né? Pecado é falta de conformidade com a lei do Senhor ou transgressão da mesma. Nós já conhecemos bem o breve catecismo, mas a questão é que a consequência do pecado deliberado, a consequência de errarmos, de desejarmos trair a aliança do Senhor, tendo a consciência plena e clara, tendo a certeza e a convicção de que as nossas ações, ou a nossa ação específica, ela é contrária àquilo que Deus estabeleceu, contrária aos desígnios do Senhor, ela está totalmente contra aquilo que Deus previu para as nossas vidas, ou desejou para as nossas vidas, irmãos. Nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Nós nos isolamos do Senhor. Lá em Provérbios 28, 13 diz que as nossas transgressões, elas prosperarão se nós não a confessarmos. Mas se nós a confessarmos e abandonarmos elas, haverá por parte do Senhor misericórdia. Se nós tivermos a consciência do pecado e o desejo de combatê-lo, se nós tivermos desejo de nos colocarmos diante do Senhor e ignorarmos a força do pecado, haverá com certeza a misericórdia de Deus. Agora, se nós nos propusermos a pecar contra Deus, a ferir a aliança, a transgredir a aliança, o pacto que Deus formulou para conosco como igreja, como povo separado, como diz lá em 1 Pedro, como igreja santa do Senhor, nós nos afastaremos do Senhor e as consequências, meus irmãos, elas são tristes. Porque se não for Deus, se não for o Senhor, né, como o salmista diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, já teríamos sido destruídos pelos inimigos. Porque nós não temos perspectivas, meus irmãos, de sucesso, de vitória, de conquista, se Deus não estiver à frente da batalha. A nossa perspectiva de sair vitorioso ou de lograr êxitos, se Deus não estiver nos sustentando, se Deus não estiver nos balizando, se Deus não estiver nos direcionando, é uma perspectiva totalmente zerada. Não há. Aquele povo tinha sido derrotado porque o pecado deliberado, o pacto estipulado por Deus, quando eles entraram em Jericó, havia sido quebrado. E não há sucesso, não tem como haver garantia de sucesso, meus irmãos, se deliberadamente nós transgredirmos o pacto formulado com Deus. E o relacionamento de Deus, ele é direto com o seu povo. Da mesma forma que ele era direto com o povo de Israel, é direto conosco em qualquer área das nossas vidas. Deus fala diretamente através da sua palavra. Nós não teremos sucesso
no nosso casamento, se nós não cumprirmos o pacto que Deus estipulou. A esposa se submetendo biblicamente ao esposo, o esposo entregando a sua própria vida, se houver necessidade para a sua esposa, amando-a e respeitando-a. Os pais amando e colocando seus filhos diante da presença do Senhor. Os filhos honrando e respeitando os seus pais, mesmo não concordando com determinados tipos de ordem. Nós não seremos vitoriosos no nosso trabalho se nós quebrarmos o nosso pacto. O pacto formulado por Deus para conosco, de sermos honestos, verdadeiros, íntegros. Não tirarmos um centavo daquilo que não é nosso, não recebermos nada que não provém do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso esforço. Nós não teremos sucesso na nossa vida acadêmica se quebrarmos o pacto que foi estipulado por Deus, de sermos verdadeiros, estudarmos, nos dedicarmos, tirarmos a nota que merecemos. Irmãos, se nós transgredirmos deliberadamente, conscientemente, o pacto, a aliança firmada por Deus, nós estamos sendo desrespeitosos, deixando de ser zelosos, deixando de observar a palavra, deixando de observar a autoridade da palavra, ignorando a autoridade e o mandamento do Senhor. Nós estamos pecando conscientemente contra Deus, e no momento que nós pecamos e assim agimos, nós nos afastamos do Senhor, ou a presença de Deus se afasta das nossas vidas. Não há sucesso longe de Deus, não há felicidade longe de Deus. Pode haver uma felicidade efêmera, mas ela passa logo. Não há paz longe do Senhor. Não há vitórias e conquistas. E a Bíblia deixa clara que não depende do quantitativo de exército. Davi derrotou Golias, sendo Golias um gigante, espelhado sem guerra, e Davi um pastor de ovelhas, sem conhecimento nenhum bélico. Mas o exército do Senhor sobreviveu e venceu. E aqui era o contrário, os inimigos eram menores. Havia de tudo para ter vencido, mas o exército, ele foi derrotado. A nossa força, a nossa confiança, a nossa certeza, ela não está no quantitativo nem na capacidade que temos, mas está em Deus, que é Senhor e soberano. E Deus não abre mão dessa nossa relação para com Ele. Ele estipula, Ele determina, e nós cumprimos sem questionar. Nós cumprimos sem duvidar. Nós apenas cumprimos aquilo que o Senhor determina. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nesta noite é este: o pecado deliberado, o pecado consciente, ele nos afasta do Senhor. O segundo aspecto está no versículo número 2, versículo 1, perdão. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmão, segundo aspecto, isso vale para a igreja de hoje. E observem bem o que eu vou dizer. A igreja do Senhor, as nossas vidas, elas não podem se misturar com culturas, com perspectivas religiosas, com concepções religiosas que afrontam a palavra do Senhor.
O que Deus quis deixar claro para o povo dele, quando entrou em Jericó, é que aquelas coisas condenadas, à exceção da prata e do ouro, que deveriam ser consagradas ao Senhor, as demais coisas de um povo totalmente idólatra, um povo totalmente longe da presença do Senhor, tudo aquilo que é condenado pelo Senhor, que não entrem na casa de Israel. Deus estava falando para o povo ser zeloso para com a sua igreja, para com o povo de Deus. Deus estava falando que a coisa primordial, mais séria, que deveria ser levada na mais completa seriedade, era a instrução da sua palavra e era a questão espiritual do seu povo. E nós temos exemplos bíblicos claros, lá em Daniel capítulo 1, no 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitiou a Babilônia, pegou jovens, 4 são destacados lá, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, colocou no seu castelo para aprender a cultura daquele povo, para conhecer como era a cultura do povo de Deus. E diz lá para o Senhor que eles se recusaram a usar, a comer, a degustar das finas iguarias do rei, porque toda comida e bebida ela era sacrificada a ídolos. Mas Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinham a consciência plena e clara que eles não deveriam se misturar com a cultura, se misturar com a cultura pecaminosa, que aquela cultura não entrasse no seio da casa do Senhor, que não contaminasse os seus. Eles preferiram agir de forma diferenciada, mas não se envolverem culturalmente com ações, atitudes que desagradavam a palavra do Senhor. Mas infelizmente a igreja de hoje está ao contrário. A igreja de Deus de hoje não se posiciona e não rechaça de plano algumas perspectivas culturais antibíblicas. E cedem. Como se esse aspecto fosse menos importante, como se essa junção trouxesse apenas pequenas dificuldades, mas para manter a perspectiva do politicamente correto, a gente aceita. Meus irmãos, mas não é assim a palavra do Senhor. Dentro da perspectiva de Deus não há jogo duplo, nem uma perspectiva maior e menor, há apenas uma perspectiva. Deus é o Senhor, deve ser honrado, entronizado, adorado, respeitado, e não outra perspectiva. Infelizmente, meus irmãos, na atual conjuntura, muitos crentes têm orado hoje para viver a plenitude de suas vidas neste plano, neste mundo. Tem muitos cristãos que estão tão preocupados com o futuro econômico de seus filhos, com a faculdade de seus filhos, mas sequer se interessam pelo mais importante, que é a salvação dos filhos. Se esquece de orar pelos filhos, para que ele encontre Jesus, para que ele derrame sua vida diante dos pés de Cristo. Tem pais que nem se importam se os filhos estão servindo a Deus. Como se uma boa faculdade, um bom emprego fosse lhe garantir a eternidade. Tem pais que são capazes hoje, crentes, se o filho morrer, se rebelar contra Deus, se revoltar, mas em momento algum no seu coração tem aquela confiança, certeza que o filho está com Deus no céu, porque o seu mundo está restrito apenas a este plano.
Cantamos e pregamos, levantamos as mãos, sabemos que isso aqui é efêmero, é passageiro, e o mais importante é a eternidade ao lado de Deus. E muitas vezes, quando os filhos partem cedo, os pais se revoltam e não conseguem ver livramento, porque a sua mente está nesse mundo, nesse plano, não pensa no céu, com uma perspectiva verdadeira, real, palpável. Eu me lembro quando um pai escreveu para o pastor Caio Fábio, quando seu filho de 2 anos morreu na piscina afogado, e o Caio Fábio perdeu um filho de 23 anos atropelado, e ele faz uma carta revoltado contra Deus, porque ele não entendia, porque Deus podia ter salvado seu filho, porque Deus podia ter ressuscitado seu filho. Então, como ele havia perdido um filho, ele pediu alguma palavra de conforto. E ele falou que ele não entendia a resposta, que ele ainda não compreendia o mistério de Deus. Que filho levado neste mundo por Deus não é filho perdido. Filho perdido é filho andando neste mundo sem Deus. E que o filho dele estava glorificando a Deus nos céus. E é por isso que nós vivemos. E é para isso que nós vivemos. Para um dia nos encontrarmos com Deus, e o filho dele já havia encontrado. E ele não glorificava, mas ele se revoltava. E disse ainda mais Caio Fábio que ele tinha 7 filhos. E preferia enterrar os 7 no mesmo dia, a ver os filhos dele andando sem Deus neste mundo. Porque a nossa mente está aqui, meus irmãos. Porque a nossa esperança está neste mundo. Porque nós não conseguimos ver o milagre de Deus. Nós não nos deparamos com o céu. Nós não olhamos para o céu com uma perspectiva viável, verdadeira e única. E Paulo diz isso. Lá em 1 João, vou ler, pode deixar a Bíblia de vocês. Capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É a palavra do Senhor, irmãos. Nós não podemos achar, eu falo para a igreja do Senhor, que as comemorações alusivas à festa junina é bíblico, porque não é. Nós não podemos achar que Halloween é agradável a Deus, porque não é. Nós não podemos achar que Papai Noel é só uma brincadeira, porque não é. Nós não podemos permitir que culturas que contrariam a palavra do Senhor, elas entrem no seio da igreja, que mudem ou modifiquem a mensagem do Evangelho, por menor que seja a mudança. Nós não podemos, irmãos, aquilo que Deus condenou, nós não podemos aceitar no nosso meio. E é por isso que nós devemos persistir. Não é fácil. Terceiro aspecto, versículo número 13. Olhem lá. Diz lá, disponte, Deus falando a Josué, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Terceiro aspecto que eu gostaria de tratar, irmãos, no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, a santificação não é uma palavra apenas para ser lida ou estudada na igreja. A santificação é um processo que nós precisamos passar por ele para sermos cristãos mais autênticos,
mais fiéis, para sermos adoradores verdadeiros diante do Senhor. Para Calvino, o reconhecimento do pecado é um passo necessário, assim como a necessidade contínua da nossa santificação. Onde não há reconhecimento da pecaminosidade contínua, não há santificação. E Bassetti, que é um teólogo, escreveu, segundo Calvino, que ele deixa claro ao insistir na santificação, mas para ele, a inteira santificação inclui o reconhecimento de que nós não somos tudo o que Deus quer que sejamos. Isso implica o reconhecimento de que temos que continuar combatendo o nosso pecado, mas que estamos nos esforçando pela graça de Deus para ser mais e mais semelhantes a Cristo, à medida que a vida vai passando. O que Calvino diz é, primeiro, você não é tudo aquilo que você pensa. Eu não sou tudo o que eu penso. Porque até naquele livro que nós estamos estudando, A Busca pela Santificação, o autor fala lá que mesmo quando nós nos convertemos verdadeiramente a Cristo, mas os traços do velho homem nos acompanham. Nós conversamos demais, fofocamos às vezes, comemos demais, falamos besteira. Então nós não somos o que nós pensamos. Olhe para você no seu espelho, olhe, você não é o que você pensa que é, ou o crente que você pensa. Irmãos, isso não é denegrir a sua imagem, mas é fazer com que você dependa de Deus. E à medida que você assim se enxerga, como um pecador, miserável pecador, e você busca a cada dia se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais de Jesus, praticar na sua vida as ações que Cristo praticou. Na medida em que a sua vida vai passando, você vai se aproximando de Deus, e você começa a ver coisas e a agir de forma que antes você não agiria. No momento que a santificação é um processo verdadeiro, meus amados, você consegue ter uma visão de mundo, de ação diferente do que você tinha antes. Você consegue não ser tão agressivo. Você consegue aceitar, muitas vezes, as críticas. Você deixa de ser o centro do seu mundo e achar que as coisas têm que voltar para você e te agradar. Você tem que ser agradado. Ou seja, você se endeusa. Mas pelo contrário, quando o processo de santificação é verdadeiro, você sempre procura ver, enxergar qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, qual a perspectiva de Deus, em todos os aspectos, em todos. Não é discurso, irmãos, é prática. Eu tenho que fazer isso no meu trabalho, o que Deus quer que eu faça, o que a Bíblia me ensina. É isso que agrada a Deus, é isso que Deus quer da minha vida, em todos os aspectos. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com seus pais, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida social. Deus quer isso de mim? É isso que agrada a Deus? Se eu agir assim, eu estarei honrando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós deixamos de pensar menos em nós e mais em Deus, verdadeiramente é um processo de santificação, porque o nosso desejo é de agradar o Senhor. A nossa perspectiva primeira é de adorar e agradar a Deus. Não é agradar sua esposa, não é agradar seu esposo, não é agradar seus filhos, não é agradar sua mãe, mas agradar a Deus. Honrar ao Senhor. E Deus, Ele manda Josué falar justamente o que Josué havia dito no capítulo 3, santificai-vos. Agora. Está no presente. Não é amanhã, não é depois, agora. Você precisa ver o processo de santificação já. Você precisa ser um crente mais fervoroso já. Você precisa ser um cristão que busque o conhecimento da palavra agora. Porque as suas ações seguintes redundarão aquilo que você é hoje. A santificação, meus irmãos, é um processo que nós devemos levar a sério. Se a santificação fosse levada a sério,
quiçá tantos políticos tem aí, que se dizem cristãos, verdadeiramente serviriam ao Senhor nos seus mandatos. Tantos jogadores de futebol, que põem a faixa atleta de Cristo, verdadeiramente teriam uma vida íntegra, reta e exemplar. Tantos empresários, que falam que temem ao Senhor, não seriam sonegadores. Tanto servidor público, que fala que é cristão, trabalharia com honestidade, zelo e presteza. Se houvesse um processo de santificação verdadeiro, irmãos, eu tenho certeza que aqueles que dizem que são de Deus agiriam de forma diferenciada e este país seria muito melhor. O terceiro aspecto, o quarto aspecto e último, meus irmãos. Versículo número 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além de Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. O versículo número 10 diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. O quarto e último aspecto que eu gostaria de tratar no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é o seguinte: Moisés havia morrido. Josué estava desolado e em dúvidas, mas Deus ainda estava sentado no trono. E o quarto aspecto é esse: no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, Deus está no trono reinando. Nós não podemos esquecer disso. Eu não sei o que passa na sua vida, nem tenho capacidade de saber. Eu sei que todos nós somos seres humanos e passamos por situações as mais diversificadas. Às vezes estamos com problema familiar, no relacionamento, problema com os filhos, problema de trabalho, problema de saúde, falta de perspectiva de emprego, não sei. Os problemas são os mais diversificados possíveis. Mas no nosso relacionamento com Deus, mesmo diante dos problemas, nós precisamos nos lembrar: Deus está sentado no trono da nossa vida. Ele reina. Deus é absoluto, é Senhor. Mesmo quando aquelas pessoas nos decepcionam, mesmo quando o líder de uma igreja pode nos decepcionar, pode nos deixar em dúvida, mesmo quando pessoas próximas, com algumas atitudes, nos decepcionam, mas a certeza que nós temos é que Deus, Ele está no trono, Ele reina, Ele é Senhor. E a sua vontade irá prevalecer. A continuidade do texto nós sabemos. O pecado foi descoberto. Deus tratou do pecado, destruiu a cidade de Ai, e outras conquistas foram sequenciais para o povo de Israel. Mas a questão é: Deus ainda estava no trono. Por mais que a situação parecesse desoladora, por mais que Moisés, o grande líder, tivesse partido, Josué estivesse em dúvidas, mas Deus ainda reinava. Isso quer dizer, meus irmãos, que para as nossas vidas, nossas dificuldades, nossas situações, há esperança sim, porque Deus ainda reina. Nós não podemos, não temos nenhum embasamento bíblico para perder esperança ou desanimarmos. Pelo contrário, o embasamento bíblico que há em momentos difíceis e conturbados é perseverar na fé. Nós temos aqui exemplos mais diversificados possíveis, mas posso dar um: Jó, por exemplo. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal.
como diz lá no capítulo 1. Mas Deus permitiu que ele perdesse tudo, filhos, filhas, servos, bois, jumentos. Permitiu que o seu corpo fosse tocado pela lepra. Ficou sua esposa condenando, pedindo que ele negasse a Deus, morresse, e seus amigos o acusando. Mas Jó permaneceu fiel. E Deus o abençoou e restituiu 2 vezes mais tudo que ele tinha. Porque Deus ainda sentava no trono de sua vida. Não há nenhuma perspectiva desanimadora. Nenhuma. O problema surge, ou os problemas surgem, a dificuldade vem, dúvidas existem, mas Deus permanece reinando no trono das nossas vidas. Amém?